tarde a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando. Eu sou a Gabriela, sou aluna de doutorado do Programa de Ciências da Reabilitação da Universidade 9 de Julho, e esse trabalho é o meu tema de mestrado, que foi a adaptação transcultural e a validação do Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain, o ICOAP joelho, para o português do Brasil, em indivíduos com osteoartrite. Então, a osteoartrite ela é uma doença articular crônica e degenerativa. Ela é caracterizada por uma degradação dessa cartilagem articular e ela comete das principais causas, né, de dor e de incapacidade nos idosos. Então, acometendo 9,6% dos homens e 18% das mulheres acima de 60 anos. E com o aumento desse sobrepeso e a redução da mobilidade da população mundial, isso vem se tornando um desafio para a saúde pública atualmente. Então, estima-se que ela se torne, até 2030, a nona causa, né, de pessoas com osteoartrite no mundo. Então, ela promove alterações focais que vão ocasionar a perda dessa cartilagem. E, dentre das suas manifestações clínicas, a gente tem as crepitações, fraqueza muscular, dor. E essa dor ela é um fator bem limitante, então, para esses indivíduos, né, para suas atividades de vida diária, trazendo também os possíveis sinais de depressão. E essas dores elas podem ser maçante, aguda, né, intermitente, constante, e ela vai de leve até agonizante. Para ajudar, né, os clínicos a monitorar a evolução desses pacientes, nós temos as PROMs, que são medidas de autorrelato feitos por esses pacientes. As PROMs nada mais são do que questionários, né? E questionários que nos ajudam, então, a monitorar esses pacientes e também a buscar novas estratégias de intervenção. Então, eles podem ser genéricos, como, por exemplo, o SF-36, que é um questionário geral de qualidade de vida, ou eles podem ser específicos, como o OMAC e o IKDC, que são questionários para as funcionalidades de joelho. E na busca, então, de um instrumento mais sensível para a osteoartrite de joelho, foi criado em 2010 por Hawker colaboradores o ICOAP, que possui uma proposta, então, de um questionário mais abrangente para diferentes populações e faixa etária. Ele é prático, ele tem um número reduzido de itens que vão diminuindo os seus erros, o seu tempo de preenchimento, ele é de fácil compreensão e uma pontuação bem fácil de ser realizada. E por já ter sido adaptado, né, feito a sua tradução e adaptação em outros países, então ele já provou ter propriedades psicométricas adequadas. Então, essa é a carinha do ICOAP. Então, o importante dele é porque ele avalia duas dores. Então, ele avalia a dor constante e a dor intermitente. A dor constante ela é considerada uma dor permanente e a dor intermitente ela é considerada uma dor que vai e volta. Além disso, ele vai avaliar a frequência e a intensidade dessa dor nas repercussões do sono, do humor, da qualidade de vida desses pacientes e também nas suas funcionalidades. Então, esse é o domínio da dor constante. Ele possui uma escala Likert que vai de 0 a 5 pontos, sendo 0 igual a nada, 1 igual a levemente, 2 moderadamente, 3 severamente e 4 extremamente. E possui questões, por exemplo, na última semana, o quão intenso foi essa dor constante no joelho, ou na última semana, o quão frustrado a pessoa esteve com essa dor constante. Temos, então, um outro bloco, que é a dor intermitente, que é a dor que vai e volta. Ela possui a mesma escala Likert e possui questões relacionadas, então, na última semana, com que frequência ocorreu essa dor que vai e volta, ou na última semana, o quanto essa dor que vai e volta afetou a qualidade de vida. Ele possui uma pontuação bem simples, então, quanto maior for o score, maior o comprometimento desse indivíduo. Então, nossa justificativa foi a ausência de um instrumento mais sensível para esses pacientes com osteoartrite de joelho e um instrumento com bases psicométricas adequadas, né, e para a repercussão dessa dor no sono, na qualidade de vida e o entendimento nessas duas dores. E também uma descrição mais detalhada dessa dor, tanto na sua fase inicial quanto na sua fase tardia. A nossa hipótese foi, então, correlação de 0,30 e 0,50 nos instrumentos da escala analógica da dor,
do IKDC, do SF36 e menores com os demais instrumentos, e o nosso nível de significância foi de 5%. O objetivo, então, foi realizar a tradução, a adaptação transcultural e a validação do ICOAP. Então, o projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e os participantes eles responderam termo de consentimento livre esclarecido. A autorização ela foi concedida pelos autores oficiais do questionário e o projeto, então, ele foi constituído em 3 fases, que foi a tradução, a versão pré-final e a validação desse questionário. O tamanho da amostra, ela seguiu os critérios do COSMIN, que deveria ser 7 vezes o número de itens deste questionário, desde que ele fosse maior do que 100. E quanto aos critérios de inclusão e exclusão adotados, nós seguimos as recomendações de outros estudos, também utilizando a osteoartrite de joelho. Então, para a tradução, ela seguiu os critérios de Beaton e ela foi feita em 5 estágios. O primeiro estágio, 2 tradutores eles fizeram a tradução do questionário. No segundo estágio, esses 2 tradutores, junto com o pesquisador, eles realizaram sínteses eles realizaram discussões a fim de realizar uma única síntese. E no estágio 3, 2 outros tradutores, eles fizeram a retrotradução desse questionário. Então, eles passaram do inglês para o português. Ambos, eles não tiveram acesso à versão original do questionário. No estágio 4, os 4 tradutores, junto com os 4 fisioterapeutas, eles se reuniram a fim de oficializar uma única versão desse questionário. No estágio 5, essa versão ela foi passada para 30 participantes que leram e responderam o questionário, assinalando como compreensível e não compreensível, até que se finalizasse a única versão do questionário. Então, os outros 100 participantes, onde 50 participantes, eles também leram e responderam a versão final do questionário, junto com os outros questionários complementares do nosso estudo, que foi a escala analógica da dor, o IKDC, que é um questionário simplificado para o joelho, e o SF36, que é um questionário geral de qualidade de vida, a fim de ver a validade do estudo. Os outros 50 também leram e responderam o ICOAP, junto com os outros questionários, porém agora 2 vezes, em um intervalo de 7 dias, para ver, então, a reprodutibilidade do estudo. Quanto à análise estatística, então, nós usamos o coeficiente de correlação de Pearson para verificar a magnitude do estudo do ICOAP, junto com os outros questionários, o alfa de Crobá, a confiabilidade entre observador, coeficiente de correlação intraclasse, análise descritiva, análise fatorial exploratória e confirmatória e também a concordância. Então, na tabela 1, nós temos análise descritiva desses pacientes, desses participantes da pesquisa. Então, a idade média foi de 60 anos, com peso médio de 78 quilos. O sexo a maioria foi do sexo feminino, com 96 pessoas, o que diz a osteoartrite, que atinge mais mulheres. 38 assinalaram que eram do ensino médio incompleto, 67 falaram que eram ativos profissionalmente, 43 assinalaram que tinham o joelho esquerdo como membro acometido, e o tempo médio de diagnóstico era de 11 anos, e 82 relataram que praticavam atividade física. Desde que eles também faziam fisioterapia, então eles levaram isso em conta, levaram que a fisioterapia era uma atividade física. Na tabela 2, nós temos a análise descritiva desses scores dos instrumentos de avaliação. Então, nós temos os questionários, a escala analógica da dor, o IKDC, o ICOAP nos seus 2 domínios e os domínios do SF36, junto com a média, o desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo. Na tabela 4, nós temos a correlação entre esses instrumentos do ICOAP. Então, nós temos os instrumentos, os 2 domínios, que é a dor constante e a dor intermitente. Em azul, nós podemos observar que a dor constante, ela ultrapassou um score de 0,50 na escala analógica da dor, no IKDC, nos domínios de capacidade funcional, dor, estado geral de saúde e aspectos sociais do SF36. Em verde, nós podemos observar que esse score ele foi até 0,50 nos domínios de aspectos físicos, vitalidade e saúde mental do SF36, e em vermelho ele atingiu um score menor do que 0,30. E o ICOAP, o domínio da dor intermitente, ele atingiu valores inferiores a 0,30.
Então, nós podemos observar que os participantes eles relatavam que tinham maior dor constante. A confiabilidade, então aqui nós temos a tabela 4, que é de confiabilidade, nós temos dor constante e dor intermitente, e nós temos o coeficiente de correlação intraclasse e o alfa de Crobach, que atingiram, em azul, nós podemos observar que eles atingiram um nível do score maior, provando que o ICOAP ele é confiável e ele é reprodutível. Aqui nós temos a figura do diagrama de caminhos, então nós temos D1, o domínio da dor constante, D2, o domínio da dor intermitente. Em vermelho, nós podemos observar que a nota foi menor, foi negativa, sendo 0,64, sendo que esse score foi, então, menor do que 0,40, provando que o ICOAP ele tem, sim, dois domínios, então, são dois domínios distintos. E nós podemos observar que as questões elas chegaram com um score mais próximo a 1. Então, isso prova que as questões elas eram relacionadas aos seus domínios. E esse foi o único estudo que realizou esse tipo de análise. Minha conclusão, então, foi que o ICOAP, com seus 2 domínios e 11 itens, ele atingiu as propriedades psicométricas adequadas. Então, ele é reprodutível, ele é confiável. E que, contanto, o domínio da dor constante, ele representou a maior magnitude. Esse estudo, em breve, ele será publicado em uma revista. E é isso, muito obrigada.